Abra sua Bíblia, por favor, no livro do profeta Isaías, capítulo 55. Vamos ler os dois primeiros versículos. Isaías, capítulo 55, versículos 1 e 2. Todos que tendes sede, vinde às águas cristalinas, e vós, os que não tendes dinheiro nem recursos, vinde agora, comprai e comei. Vinde, adquire vinho e leite sem pagamento e sem custo. Por que investir dinheiro naquilo que não é alimento e o seu trabalho árduo naquilo que não consegue produzir satisfação? Ouvi-me com toda atenção e comei o que é bom, a vez de deleitar-vos com manjares revigorantes. O povo de Deus diz, amém. Feche seus olhos. Pai, nós te damos graças, Senhor, por essa palavra, porção da palavra lida. Entendemos que o Senhor quer falar conosco e quer nos dar um alento. O Senhor nos disse isso quando preparávamos o estudo, e nós estamos aqui para sermos usados por Ti, Senhor. Fala ao nosso coração, Senhor. Fala a cada vida aqui agora, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. 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 Essa palavra do profeta Isaías, ela foi uma palavra proclamada por Deus através dele, aos exilados, o povo de Israel exilado, conclamando-os a retornar e a serem restaurados. Era um povo que estava sofrendo, e o povo de Deus, desde a saída já no Egito sofria, e desde a saída do Egito, claudicante, muitas vezes perseguido sem culpa deles, mas na maioria das vezes, porque eles tropeçavam na palavra, eles eram relutantes na obediência. O fato é que, de uma forma ou de outra, por uma razão ou por outra, tudo era permissão de Deus. O que eu quero que você guarde nesta manhã é que Deus não é um Deus que pune por punir, mas é um Deus que tem uma palavra que às vezes pune. Pune o quê? Pune por você estar saindo do contexto. Ele não é um Deus punitivo, mas Ele é um Deus de justiça, Ele é um Deus de amor. A igreja está sabendo disso, já falamos muitas vezes. Ele é 100% amor, mas Ele é 100% justiça. E o amor dele não pode exceder a justiça. Ele não pode ter mais amor do que justiça. Ele não pode deixar a justiça dele para baixo por causa do amor que Ele tem. Se nós que somos imperfeitos somos assim, nós temos amor pelos nossos filhos, e às vezes nós precisamos punir para corrigir. A Bíblia diz, Deus falando através dos seus servos, que é importante nós entendermos que Deus corrige. Então a punição, visto por alguns, de bater, de machucar, de massacrar, isso não é de Deus. Mas Deus permite que outras pessoas façam isso conosco quando nós desviamos, mas no intuito de nos corrigir. Em momento nenhum Deus nos abandona. Em momento nenhum Deus diz assim, já que você fez isso, eu vou te julgar no inferno. Não, Ele te dá a oportunidade até o último dia, lá no final do milênio, quando Ele perguntar, quando Ele chamar, vinde benditos do meu Pai, recebei por herança aquilo que vos está preparado desde antes da fundação. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Mas eu imagino que Ele vai falar isso com uma dor muito grande no coração. E aqui o profeta Isaías está transmitindo a palavra de Deus, é um profeta messiânico, e ele aqui está se referindo lá na frente, ele está falando de Deus, mas ele está falando de Jesus que viria para trazer essa libertação. Esse capítulo, assim como o capítulo 53, que ele dizia, Ele levou sobre si as nossas enfermidades, carregou com as nossas dores, ele está falando de Jesus, ele está apontando lá para frente.
ele é um profeta que está anunciando aquilo que Deus está mandando ele anunciar ao povo. Em outras palavras, ele está dizendo assim: tenham ânimo. O título dessa mensagem que Deus colocou no meu coração para colocar hoje é Convite ao Refrigério. Deus está convidando você para um refrigério. Deus está convidando a mim, a você, a todos nós. Deus está convidando o seu povo para entenderem que nós temos um Deus que refrigera a nossa alma. O Salmo 23, ele diz sobre isso, e apontando para Davi, para Jesus também, Davi escrevendo isso, apontando quem é o bom pastor, senão o nosso Jesus. E as águas que ele diz, vinde às águas cristalinas. Águas simbolizam refrigério para a nossa alma, mais do que qualquer outro alimento. As pessoas às vezes podem passar sem comer um tempo, mas sem beber água é praticamente impossível. E a água que ele fala aqui é a água espiritual, é a água que renova, que transforma, que refrigera. E o convite, ele é feito a todos os necessitados, não só os judeus, mas também os gentios. E ele está dizendo, vinde adquirir de graça. Isso é algo impensável. Principalmente se nós pensarmos que já naquela época, hoje está pior, tudo é pago. Tudo absolutamente é pago. Todas as propostas, não, eu vou te dar de graça, não tem de graça no mundo comercial. Ele já embutiu alguma, sem juros, ele já aumentou o preço. Não há nada. E isso invade também corações que, com o pretexto de misericórdia para ajudar pessoas, eles vendem uma ajuda. Eu não estou dizendo que todo mundo que se aproxima de nós quer alguma coisa em troca, mas quase que invariavelmente as pessoas estão vendendo alguma coisa. Ou estão vendendo a sua posição, eles estão vendendo a sua vida para ser elogiada, para ele ganhar ibope. As pessoas vendem, o mundo vende, nós estamos, e cada dia será pior, mas ele, em meio a esse clima, ele está nos oferecendo hoje, vinde adquirir tudo de graça. Eu queria meditar com os irmãos sobre esse texto um pouquinho mais, e que você avaliasse se você tem aceitado o convite, se você tem entendido que não lhe será cobrado, mas de que forma não será cobrado. Uma vez eu conversava com algum irmão, olha, nós vamos dar um curso assim, vamos distribuir uma apostila, vamos dar a apostila de graça. E o irmão disse assim, pastor, cobra alguma coisa, porque tudo que é de graça não tem valor. Quando você ouviu isso? Quanto é isso daqui? Não é nada. Tem alguma coisa por trás. Não sei se você já chegou em algum, ou no aeroporto, ou em outros lugares assim, uma recepção, a pessoa, como é que as pessoas me conhecem, irmão? Que coisa, né? Oi, tudo bem? Como é que me conhecem? Uma simpatia muito grande. E ali algumas revistas, não se assuste, eu quero te dar uma revista, é de graça. Ah, de graça. Eu olhei a capa da revista e falei assim, deve ser interessante. Eu vim, só uma coisinha antes de te entregar. Ela toma da minha mão assim e deixa a revista aqui. Eu posso perguntar aqui uns dados seus? Nome? Não. Ah, seu nome. É só para eu saber. Mas você precisa saber meu nome para me dar uma revista? Um dia eu parei, foi uma vez só. Ele disse assim, você se incomodaria de me passar o seu e-mail? Você se incomodaria? Aí, quando ela fez umas 4 perguntas, eu falei, mas não era de graça? O que eu entendo de graça? Oi, toma para você, toma para você, toma para você. E sai distribuindo. Não, mas é de graça, você já vai levar a sua revista. Você gostaria de fazer uma assinatura por 12 vezes, 12 meses, paga-se, baratinho, mas olha, a revista é de graça. A assinatura não é, mas a revista é de graça. Irmãos, esse é o mundo, porque nós somos assim, temos aprendido assim, e achamos que
por trás de uma mensagem evangelística, por trás de uma oração, tem sempre uma cobrança, tem que haver alguma coisa. A primeira coisa que Deus quer é que você seja livre na acepção da palavra. E eu quero ser livre na acepção da palavra. Que você decida, mas que o inimigo não te ajude a decidir. Que você seja uma pessoa que decida por aquilo que você quer, mas baseado num princípio que te deixe livre o tempo todo. Que ali na frente nada venha te agarrar, te segurar, te forçar. Por isso é que o Evangelho é livre. Quando Jesus estava conversando com alguns dos seus discípulos, e eram muitos, não eram só os 12, e ele disse uma palavra que eles julgaram uma palavra dura. E os discípulos disseram: quem é que pode com essa palavra? Parecia uma cobrança. E algumas pessoas pensam que tem algo por trás em troca. Não tem, porque nós não temos nada para dar a ele em troca. Nós não temos como pagar, porque não temos dinheiro para pagar. Por isso que ele diz: vinde vocês que... Ele não está perguntando, quem não tiver, ele não diz, vinde vocês que não tem. Ele sabia que não tinha. Então os discípulos: quem pode com isso? Quem pode com essa palavra dura? Eu vou me embora. E começaram a ir embora. E Jesus então vira para os outros que estavam: que vocês querem também? Podem ir. Olha, Jesus dizendo: eu quero fazer algo com vocês, mas eu não preciso de vocês para fazer algo. E os discípulos não quiseram ir, esses. E Pedro diz: para quem iremos nós? Para onde iremos? Se só tu tens palavras de vida. Só tu tens palavra de vida. Não tem para onde ir. Então eu diria que nesta manhã você aceitasse o convite do Senhor para ter um refrigério na sua alma. Mas eu não queria que você tivesse o refrigério do domingo e na segunda-feira você estivesse oprimido novamente. Eu queria que você aprendesse a ter um refrigério todos os dias, mas que soubesse que todos os dias você receberia ataques. Mas ter refrigério em meio a ataques é um treinamento que você precisa ter, e o treinamento é confiar em Deus. Mas olha o que ele diz aqui: vinde às águas, e ele diz: quem tem sede. Aí está o mistério. Aí está o mistério. Essa sede, ele está falando de água, então ele vai falar de sede. Ele não fala, quem quer água, quem tem fome vem beber água. Mas ele está se referindo a todas as coisas na nossa vida: sede, fome, necessidade, vontade. E nenhum de nós que não tiver sede receberá para beber. Que coisa tremenda. Ele está dizendo aqui: mas está à disposição para todos aqueles que até pensam que não têm sede. Olha que coisa interessante, irmãos. Você precisa detectar em você que você, redundância, precisa. Você tem que detectar dentro de você que você precisa. O primeiro problema que o inimigo coloca na nossa mente é que nós somos autossuficientes. Nós não precisamos. Que nós já nos bastamos. Que nós temos muitos amigos. Que nós temos muito conhecimento. E é verdade, porque tudo isso é dado por Deus. Ele mesmo disse: se você não tem conhecimento, não tem sabedoria, peça a Deus. É preciso ter sabedoria. Um dos dons que ele dá lá em 1 Coríntios é que nós tenhamos palavra de sabedoria. Isso não é cultura, isso não é inteligência, mas é palavra dada por ele. Mas você precisa ter sede disso, reconhecer isso. Então é para quem quer. Acho que se eu fosse Jesus, muitas pessoas pensam isso.
Por que as pessoas estão morrendo? O que Jesus está fazendo que as pessoas estão morrendo? Jesus está o tempo todo oferecendo vida. As pessoas não querem. Ele agora vai ser responsabilizado pelos nossos erros, pelas nossas entradas em caminhos que não nos pertencem. Mas eu não quero falar disso, eu quero falar o seguinte: refrigério para a sua alma. E chama a atenção que ele diz: quem não tem recursos, quem não tem dinheiro, nem recursos, é sem pagamento e sem custo, para você e para mim. Para você. Porque o custo, ele já pagou. Mas ele ainda não tinha morrido, ele nem tinha nascido. Isso é uma palavra profética, eu disse. Eu estou aqui em Isaías. Mas ele está dizendo: todos que vierem receberão de graça. E a graça tem sido banalizada. Como as coisas de graça não prestam, segundo as pessoas. Eu queria ver se eu te oferecesse: eu vou te dar um BMW 0 km. Quanto eu tenho que pagar? Nada. Ah, então não presta. Duvido. Você fala: opa, quando é que eu pego? Onde que eu pego? Mas há as pessoas que, ao oferecer um BMW, ele disse assim: como é que eu vou botar gasolina? Nós barateamos a graça. Nós achamos que Deus, quando nos dá alguma coisa, Ele vai parar por ali e diz assim: agora se vira, porque eu já te dei isso, vá se virar. Deus nos acompanha, Jesus nos acompanha o tempo todo. Quem não tem recursos, quem quiser vir, vem sem pagamento e sem custo. Aqui fala daquele que não consegue resolver as suas carências. Eu quero me dirigir nesse tópico a você que está lutando com um problema há muito tempo, emocional. Você que sofre acusações, você que tem um passado oculto, que quase ninguém sabe e você não quer que as pessoas saibam, e você não precisa também ficar falando para as pessoas, mas Jesus está te chamando: vinde à fonte das águas. Você não precisa me pagar, como pagaria um psicólogo. Eu quero que você entenda isso, irmãos, e eu não sou contra os psicólogos. Acabamos de receber uma aqui no altar agora. Ela é psicóloga. Temos outra ali. Temos médicos. Se Deus não está dizendo: não vá aos médicos. Não. Ele está dizendo: aquilo que você não consegue, de um modo ou de outro, vinde a mim. E é de graça. É de graça por quê? Porque eu já paguei o preço. Fala da humildade em aceitar a ajuda de Deus para as suas necessidades. Isso é um ponto terrível. Nós não somos humildes às vezes para aceitarmos a ajuda de Deus. Como é que você pode garantir isso, pastor? Eu vejo. Certamente em todas as igrejas, e certamente aqui hoje, nesta manhã, há pessoas que precisam de um refrigério, de uma cura, de uma libertação, de uma solução de um problema, não importa o tamanho do problema. O seu problema deste tamanho para você, para mim, ele é deste tamanho, mas para você ele pode estar te deixando sem dormir nenhuma noite. Ele pode estar fazendo você brigar com a sua família toda. Ele pode fazer você estar sendo amargo onde quer que você vá. É um problema. Para mim é mínimo, mas para você é sufocante. Medo de abandonar princípios que não estão dando certo. Deus quer que você mude, mas como eu vou mudar? E dependendo da sua idade, você diz: burro velho não aprende. Não tem um ditado aí fora? Isso não é de Deus não, irmãos. Deus não tem filhos burros, não. Mas tem esse ditado, não tem? Burro velho, cavalo velho não aprende, porque realmente não aprende. Um cavalo com uma certa idade, você pode ensinar, pode ficar tonto ensinando, que ele não vai aprender. Estou falando com propriedade. Não porque eu sou cavalo, mas é porque eu tive cavalo. Meu pai criava animais, e ele dizia isso e mostrava. Por isso é que quando as pessoas vão comprar um animal,
Diz assim, cavalo dado não se olha o dente. O que tem uma coisa com outra? É porque é pelos dentes que você vê a idade do cavalo. Sabiam disso? Quantos não sabiam? Posso dar umas aulas depois. De graça. De graça. Então eles olham assim, levantam o beiço do bicho lá e olha, esse tem 3 anos. Se eu vou comprar que esse ainda vai aprender muito. Tem 7 anos, 8 anos. Cavalo com 8 anos é velho. Você acha que com 25 você é velho, irmão? Olha só que Deus maravilhoso. É uma proposta, no mínimo, inquietante. Comprar abundância de vida. O que Jesus está dizendo aqui? Vinde comprar abundância de vida. Comprar cura. Comprar libertação. É isso que ele está falando para mim e para você, meu irmão e minha irmã. Comprar prazer. Ele está dizendo aqui. No versículo 2, por que investir dinheiro naquilo que não é alimento e o seu trabalho árduo naquilo que não consegue produzir satisfação? Ele está dizendo assim, por que você está tentando fazer com as mãos aquilo que só eu posso fazer? Ele, em momento nenhum, está dizendo, não seja aplicado no seu trabalho. Ele não está dizendo, não vá a mercado nenhum. E se vocês quiserem ir a mercado, e devem ir a mercado, vão, tem um aqui pertinho. Mas não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo o seguinte, não se contente em ficar somente naquilo que é perecível. Mas eu quero que vocês tenham prazer, quero que vocês tenham satisfação. Que coisa terrível, irmãos. É acordar para trabalhar e dizer assim, meu Deus do céu, segunda-feira ninguém merece. Lá vou eu enfrentar aquele trubufu do meu patrão. Vou eu enfrentar aquela secretária ou aquela coordenadora, aquele... Ninguém merece. Conquanto, por causa do nosso pecado, nós sofremos essas coisas, tivemos que suar, tem que trabalhar, Deus decretou isso lá atrás, mas que Deus é esse que quer que nós soframos como noiva dele? Não. Deus quer que nós tenhamos prazer, porque se eu não tiver prazer no meu trabalho, eu não vou falar de Jesus no meu trabalho. Como é que eu vou falar? Se eu não tiver prazer na minha vida material, como é que eu vou reconhecer e falar para as pessoas que Deus é quem habita em mim? Falta de coragem para quebrar paradigmas. O que é isso? Modelos, padrões. Eu tenho um estilo, eu sou assim, eu nasci assim, cresci assim, sou sempre assim, você é assim. Não, você precisa quebrar paradigmas, mas eu não fui ensinado assim, mas até o fim da vida nós aprendemos, você não é burro velho, nem cavalo velho, aprende, nós aprendemos, e o que Jesus está oferecendo, vem adquirir isso tudo. Em outras palavras, irmãos, quem sabe você está descobrindo hoje, ou está lembrando, que você tem um problema há 20 anos, desnecessariamente. Você está carregando uma carga há muito tempo, que Jesus já prometeu aliviá-la. Ele disse, vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, e aí? Eu vos aliviarei. Quanto custa? De graça, vinde a mim, todos que têm sede. Qual tem sido o preço pago por você? A sua atitude resignada de aceitar o problema? Pastor, é assim mesmo. Isso faz parte, pastor, da Bíblia, onde que diz que no mundo nós vamos ter aflições. Ele para o versículo aí. Aí você tem que continuar para ele, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Eu não estou dizendo aqui, irmãos, que todas as pessoas que estão enfermas serão curadas. Isso é um mistério. Algumas pessoas creem que tem que ser. Acho bom ser. Mas não é o que a Bíblia ensina. Porque nós não podemos agarrar nas coisas materiais, mas nós podemos entender o seguinte, apesar disso, eu estarei com Jesus, aí sim, num corpo sem defeito. Glorioso. Um corpo diferenciado, que não sente dores, não sente inveja, não sente orgulho,
o preço que você está pagando é um descaso ao convite. Ele fez um convite. Eu não sei, a Bíblia não diz aqui, e nesse convite 1420 vieram, 387 não vieram, não diz, mas me é lícito dizer e entender que nem todos foram. É só você continuar lendo a Bíblia. É uma decisão. A Bíblia diz que quando Jesus implantar o seu reino no milênio aqui, ele vai prender Satanás. Isso não é literal, não é figurativo, é literal. Ele vai prender. Não se sabe como vai prender, vai acorrentar ele, não se sabe. Mas os estudiosos dizem que vai prender na palavra. Porque a Bíblia é muito forte em dizer que pela sua palavra tudo foi feito. Haja luz, haja terra, separe-se. E ele vai dizer, Satanás, você está amarrado. Pastor, eu não creio nisso. Então as libertações que você faz só usando o nome de Jesus não funcionam? Quantas vezes você viu dizer, Satanás não se aposta das pessoas. Diabo amarrado agora em nome de Jesus. E ele fica amarrado. A sua palavra tem poder e Deus não tem, mas é só um detalhe, não importa. Eu não estou garantindo que será dessa forma, porque Deus não me disse. E a Bíblia não me diz como será, mas diz que Satanás será amarrado por 1000 anos. Aí vai ser uma beleza. Aí vai ser uma beleza. E no fim ele solta Satanás. Vai lá dar a sua volta. O povo que viveu esse milênio, numa maravilha, onde nada de errado existia, vendo Jesus como rei, reinando aqui, pessoalmente, eita! Aí Satanás sai, dá um pouquinho, aqui, 2 dedinhos de prosa com você. Diz a Bíblia que ele levará muitos para ele. Eu não consigo entender isso. Não consigo. Eu entender no sentido de, como é que pode isso? Mas Deus oferece resolver sem custo. Mas você precisa ser intencional. Precisa aceitar o convite de vinde, lança-te, busque, experimente. Existem várias aplicações para alguns versículos. Tem versículo que só serve para aquilo que ele está falando. Mas, por exemplo, que Deus fez as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, é para todo tipo de loucura. É para desengraçar os entendidos quando querem esquecer de Deus. Quantos diagnósticos médicos, psicológicos, profissionais, você não vai ser nada na vida, porque eu sou PhD em informações de ciências humanas, e eu detectei que você não vai ser nada na sua vida. E durante um tempo aquela pessoa não é nada na vida. Orei por uma pessoa assim uma vez. Minha mãe dizia que eu não ia ser nada. Aí não foi um psicólogo, foi a mãe, palavra da mãe e do pai. A pessoa já era adulta, uns 30 e poucos anos. E ele não conseguia parar emprego nenhum. Mas ele tinha um coração maravilhoso e ele dizia, eu não sei por que me mandou embora. E naquela noite nós pudemos orar juntos, e ali, com a aquiescência dele, com o querer dele, nós decretamos para o inimigo, nós decretamos para Deus não, viu? Ninguém decreta para Deus, é ao contrário, é ele que decreta. Nós decretamos para o inimigo, sai dessa vida em nome de Jesus. Ele não se apossou, não ficou, mas tinha um diabo dentro dele falando, você não é ninguém. Quando ele esquecia, soprava assim, alô, você não é ninguém, ninguém, hein. E o eco ficava na vida dele. Passado quase um ano, eu retornei nessa cidade. E ele veio, disse, pastor, lembra de mim? Eu disse, mais ou menos. Pastor, não fui mandado embora
e já fui promovido. Por quê? Por causa da sua oração, pastor Isaías. Porque ele aceitou comprar, sem dinheiro e sem preço. Porque eu quero que você tenha satisfação. O versículo 2, ele fala de trabalho árduo, mas sem resultado. E esse trabalho não é apenas o trabalho na sua empresa, mas tudo que você vai trabalhar, vai fazer. Eu estou tendo um trabalho de convencer meu filho, é um trabalho. Eu estou tendo um trabalho de convencer meu marido, é um trabalho. Eu estou tendo um trabalho de convencer minha esposa, meu colega, é um trabalho. Sabe por quê? Porque você não tem capacidade de convencimento eterno. Você convence por um tempo, agrada por um tempo, mas depois vai embora. É o seu preço, é o preço que você está pagando para você, de fazer pelo lado humano. Viver insatisfeito, mas remediando. Eu me adapto, pastor, eu me adapto. Eu sou gente boa, eu não ligo muito para essas coisas, não. O diabo adora ouvir essas coisas. Não em tudo, viu, irmãos? Você não deve ligar mesmo para coisinhas que não tem nada a ver. Você tem que olhar algo que é superior, que seja superior. Não estou falando disso. Eu estou falando em remediar. Daqui a pouco nós teremos 2 testemunhos aqui, de pessoas, uma antiga na fé, e outra menos antiga até pela idade, mas que durante um tempo conviveram remediando, talvez. Às vezes nós nem vivemos remediando, nós vivemos sem saber que temos um problema. Mas acreditou nesse convite. Todos que têm de sede, vinde às águas cristalinas, e vós os que não tendes dinheiro nem recursos, vinde comprar. Eu não tenho dinheiro nem recurso. Então, vinde comprar da minha forma. A minha forma é que você compra sem dinheiro e sem recurso. É a matemática de Deus. Temos vivido tempos difíceis e de opressão. Cobranças. A nossa igreja não é uma igreja de cobrança, mas ela é uma igreja de cobrança. Ela não é uma igreja que cobra por cobrar. Ela é uma igreja que cobra no sentido de te dar um alento. Olha, exortando, presta atenção. Assim você não vai chegar aonde você precisa chegar. É a cobrança de um professor na faculdade. Olha, filho, você quer fazer engenharia, é isso? Mas desta forma você não vai conseguir. Você pode até ser um engenheiro, mas não vai arranjar obras. Você não vai ter confiança em fazer um cálculo, fazer um projeto. O que Jesus quer é que nós sejamos crentes que confiemos nele. E que confiemos nele. E para isso, ele fala para nós o que vamos fazer, e nós andamos com as nossas pernas mais ligados a ele. O convite desta manhã é um convite ao refrigério. É para que você, que está ouvindo essa mensagem desde o início, diga assim: não vou dar ouvidos a todos aqueles que me disseram, o seu caso não tem jeito. Seja o que for. Pense aí, se você não tem, mas pense no caso mais absurdo que possa existir. Do diagnóstico médico, experimente. Do diagnóstico de um amigo, da palavra decretada dos seus familiares, seu pai ou sua mãe. Nós vamos rejeitar essa palavra, rejeitar esse mal na nossa vida, e vamos receber o refrigério que Deus está falando através do profeta Isaías. Vamos ficar de pé. Eu não vou perguntar porque eu sei que tem. É fácil.
Deus não está me revelando quem tem, Ele está dizendo tem. Mas se Ele não dissesse, pela minha capacidade de raciocínio, eu digo tem. Já pensou uma igreja com 100 e tantas pessoas, não tem nenhum com problema? Isso só vai acontecer no céu, não tem problema. Então eu quero orar para que você receba esse refrigério. Eu quero que você traga aqui no altar agora, pode ir vindo, pode vir vindo, traga aqui no altar agora, se não der numa mão, traga nas duas mãos, traga nas duas mãos, aquilo que nem você acredita, ouça a diferença desse apelo hoje, aquilo que você nem acredita que possa assumir mais, já está calcificado, está cauterizado na sua mente. Eu quero te provar que o Senhor vai te surpreender. Se você crê, vem. E se você não crê, vem também. Pega a minha fé emprestada. E eu vou orar pela sua vida. Podem vir, que eu sei que há pessoas que precisam entregar. Podem vir. Vinde comprar sem dinheiro e sem preço. Não seja resignado com o problema. Não fique resignado. Vou orar. Nesse momento você vai começar a jogar agora